12h06 nessa sexta-feira, para trazer a história chocante da morte deste bebezinho. 11 meses. Alô, meu povo do Aurá, meu povo de Ananindeua, Belém, região metropolitana, todo o Pará. Que história, mais uma história triste. Mais uma criança que perde a vida. Meu Deus do céu, o que essas crianças fizeram para morrer de uma maneira fria, bárbara e cruel como essa? Luiz Otávio, boa tarde para você, seja muito bem-vindo. Quais as informações? Você está com a delegada que está à frente desse caso, não é isso? Exatamente, Renê. A gente está aqui na DATA, em Ananindeua, né, que é a Divisão de Atendimento à Criança e ao Adolescente, para trazer essas informações que, inclusive, chocaram a capital paraense e o estado do Pará diante da repercussão do que realmente aconteceu. O centro de toda essa história que a gente traz agora aqui dentro do Balanço Geral tinha 10 meses de vida. Ia completar ainda 11 meses, era esse bebezinho chamado Gael. Ele morava com a mãe e com o padrasto no residencial Portal do Aurá, no bairro do Aurá, em Ananindeua. Só que tinha o detalhe, a mãe, segundo as investigações e relatos de moradores do local, teria envolvimento com o tráfico de drogas, além também do próprio padrasto, que era usuário de entorpecentes, já tem inúmeras passagens pela polícia, inclusive desde quando era adolescente, e teria praticado principalmente esse crime. A gente tem ao longo dessa história o Jonathan Rafael, que é esse padrasto, e também tem a Jennifer Larissa, que é a mãe. Dentro de toda essa história, tudo isso teria acontecido na madrugada da última quinta-feira. Para você que está ligado aqui no Balanço Geral, a mãe teria saído da residência, teria deixado o pequeno Gael com esse homem que, segundo as informações, teria passado o dia inteiro usando entorpecentes, e o sujeito não teve o que fazer, acabou agredindo a criança. É claro que depois que ele caiu em si, viu a criança muito mal no apartamento, câmeras de segurança que a polícia inclusive já teve acesso mostram o momento em que ele tenta pedir ajuda, socorro para os moradores, que encaminham a criança para uma unidade de pronto atendimento. Lá ainda tentam fazer a reanimação, só que a criança não resiste. A própria perícia, inclusive, o que mais choca, tá, Renê? Diante de tudo isso, o que a gente vem noticiando, o que mais choca é basicamente a conclusão da perícia, que mostrou que o fígado dessa criança, devido aos chutes, acabou partindo ao meio. A gente está acompanhando essa história aqui, é por isso que eu já estou com a delegada Joseângela Santos, ela que é a diretora aqui da DATA e vai dar mais detalhes pra gente, porque tanto a mãe, né, delegada, quanto o padrasto, que foram presos em flagrante ainda ontem pela Polícia Militar, foram apresentados e estão à disposição da Justiça. Exatamente. Nós recebemos a notícia, né, do crime por meio da polícia científica, quando essa criança deu entrada, o corpo dessa criança deu entrada no Renato Chaves, e os peritos constataram que ela não tinha evoluído a morte natural, e sim que ela teria sido vítima de morte violenta, né, em razão das lesões que ela apresentava, lesões com ruptura no fígado, lesões na lombar. Então a Polícia Civil foi acionada, nos deslocamos à sede da Polícia Científica e fizemos a detenção da genitora, trazendo a genitora aqui para a DATA, e fomos a campo, né, buscar as testemunhas desse crime. E no decorrer do dia a gente foi apurando, né? Inicialmente a mãe negou que a criança tinha sofrido agressão. O relato inicial dela de que o padrasto tinha dito que ele tinha se engasgado, né, com o próprio vômito, e por isso ele pediu socorro de vizinhos que ainda tentaram reanimar a criança, mas não foi possível levar até a UPA. No decorrer da apuração, a gente ouviu as testemunhas e elas confirmaram que a mãe tinha realmente saído de casa. Ela disse que tinha ido buscar, confessou, dinheiro de venda de drogas. Depois disse que deixou a criança aos cuidados do companheiro, que passou o dia usando entorpecente, né? Mesmo ele sabendo que ele era um homem agressivo, né? Violento.
Ela relata que a criança nunca tinha sido agredida por ele, mas a gente desconfia que essa criança já sofria maus tratos por relatos de testemunhas que a gente ouviu. E nesse dia, a criança foi arremessada ao solo, conforme ele confessou. Nesse caso, então, ele prestou depoimento, porque a gente tem imagens, né? Nossa equipe de reportagem, inclusive, acompanhou ontem a condução dele. O que ele falou, delegada, sobre a motivação para isso? Ele teve um ataque na hora? O que foi que motivou tamanha violência com o bebê? Ele disse que acordou com a criança chorando, né, porque que a mãe não estava, e ficou muito irritado, e a partir disso ele pegou a criança e já arremessou ao solo. Pelas lesões, né, inicialmente encontradas, podem ter ocorrido outras agressões, mas somente com a expedição do laudo necroscópico que a gente vai conseguir definir exatamente tudo o que ocorreu, né, todo o cenário ali do crime. Inclusive, vocês chegaram a conseguir câmeras de segurança do local, né, que mostram toda essa movimentação. No desespero, a princípio, esses vizinhos, eles não imaginavam o que tinha acontecido. Eles foram ouvidos? O que a gente já tem de informações quanto a essas testemunhas? Os vizinhos foram ouvidos, informaram que não tinha escutado nenhum choro, né, mas a gente também tem que considerar que é uma área perigosa, que ele era temido, né, pela vizinhança, integrante de facção criminosa. Então, o que a gente apurou são os relatos, a gente conseguiu nos detalhes, né, aferir a conduta da mãe, que foi omissa, né, quando conheceu esse indivíduo apenas 3 meses e deixou o filho aos cuidados dele, sabendo que ele tinha usado entorpecente, e ele ao final confessou, né? Nós conseguimos o endereço onde ele estava escondido, repassamos, né, aos colegas e à polícia militar, e foi feita a detenção dele. A senhora onde ele estava também foi autuada, né, pelo favorecimento pessoal, uma vez que, segundo relatos, ela costumava abrigá-lo todas as vezes que ele cometia crimes. Nesse caso, quem era essa mulher? É uma pessoa conhecida dele, não tem nenhum vínculo familiar. Ela veio, disse que não sabia dos fatos, que ele também tinha dito essa mesma informação que foi feita na UPA, de que a criança tinha engasgado, e que ele não acompanhou o desenrolar dos fatos e foi para lá por conta que o pai da criança tinha desavenças com ele. A princípio, a gente vê, delegada, que em todo esse cenário que a gente está noticiando é capaz de mostrar uma família completamente desestabilizada, né? A mãe, envolvimento com tráfico, não se sabe se era usuária. Esse padrasto, que já tem um histórico criminoso, já responde por outros crimes, também usuário de drogas, e uma criança. Vocês conseguiram apurar se existem outras pessoas que tinham acesso a essa residência, talvez familiares de ambos? Ou o que a mãe falou sobre essa situação? Ela imaginou que isso poderia acontecer? O relato das testemunhas informaram que era frequente a mãe levar outras pessoas para fazer uso de drogas dentro do apartamento, né? Ela negou essa informação, mas o que a gente tem é que essa criança era, sempre que a mãe precisava sair, era deixada na casa de algumas pessoas conhecidas, né, que cuidavam dessa criança, enquanto ela saía para a rua para venda de drogas. A mãe era usuária e também vendia drogas, conforme ela confessou. Então, a gente tem um lar desestruturado, né? O que a gente orienta, assim, é dever da família, esses cuidados, da família extensa, é dever do Estado, mas é também dever da sociedade, né? Vizinhos já desconfiavam que essa criança sofria maus tratos. Então, assim, quando você não pode ir até uma delegacia fazer a denúncia, a gente tem um Disque 181. Então, a gente pede que a sociedade fique atenta. Se você ouve, você tem desconfiança que uma criança ou um adolescente sofre violência, faça a denúncia aos canais, né, de denúncia anônima. Nesse caso, diante disso e até mesmo dos depoimentos e a prisão em flagrante, esse padrasto e essa mãe, eles devem responder pelo quê, delegado? Eles foram autuados pelo crime de maus tratos seguido de morte, ele na modalidade que praticou a conduta, na modalidade ativa, e ela na modalidade omissiva. O flagrante foi homologado e convertido em prisão preventiva. Inclusive, o pai não morava próximo, né? O pai não tinha mais uma relação com essa mãe, e por conta disso essa criança ficou aos cuidados apenas dessa mulher e também do padrasto. Vocês chegaram a ouvir já o pai compareceu aqui, deu alguma informação, se talvez imaginava que o filho estaria sofrendo maus tratos por conta dessa situação, porque é um caso que chama a atenção, e eu acho que todo mundo se pergunta, e acredito que a senhora também deva ter se perguntado: será que ninguém imaginou a tempo
Será que ninguém percebeu que algo poderia estar errado? Será que ninguém viu que aquele lar desestruturado poderia resultar na morte de uma criança e, infelizmente, teve que chegar a essa situação? Exatamente. O que a gente tem de informação, o pai não compareceu aqui ainda na data, né, para prestar depoimento. A gente vai concluir aí no procedimento. O que nós temos de informação é que ele não tinha acesso à criança por desavenças com esse padrasto. Não sabemos se essa informação procede, mas é o que nós temos até agora. E a gente continua na investigação para saber exatamente se a família extensa, os avós, pai e amigos tinham conhecimento de que essa criança sofria violência por parte do pai, do padrasto e da genitora. A princípio, a senhora disse aqui pra gente no nosso início de entrevista que vocês tiveram essa conversa com a equipe da própria Polícia Científica, que foi quem repassou a situação até vocês. A Polícia Científica, por sua vez, foi acionada pela própria Polícia Civil lá do Aurá, né, que esteve na unidade de pronto atendimento, esteve no local, para verificar mesmo toda essa situação. E assim, o que de forma preliminar, a gente sabe que um laudo deve ser emitido ainda mostrando toda essa situação, né, como a criança ela estava, mas a princípio, o que a Polícia Científica disse para vocês sobre as lesões além da região da barriga? Porque justamente se a criança foi jogada ao solo, deve ter batido a cabeça bastante. O laudo só vai ser expedido daqui a uns 30 dias, né? O laudo necroscópico. Então, o que nós temos, a informação inicial da perícia científica é de que essa criança apresentava lesões no fígado que eram incompatíveis com uma queda. Então, era irrefutável a informação de que essas lesões foram produzidas por espancamento. Durante esse depoimento, esse padrasto, ele chegou a dizer para vocês, além da questão do choro que teria motivado toda essa raiva, o que ele fez com essa criança? Inicialmente, ele negou, né? Disse que não tinha agredido a criança, depois contou uma outra versão de que a criança vomitou, e ele foi dar banho e essa criança caiu no banheiro. E aí a gente foi refutando por conta que a nossa equipe esteve no local, né, no apartamento, fez o local de crime, acompanhou a perícia, não tinha vômito, não foi apreendido nenhuma veste com vômito. Então, ao final, ele acabou confessando que, na verdade, nada disso que ele contou era verídico e que ele, de fato, tinha acordado irritado com o choro da criança e arremessou ao solo. Provavelmente ainda estava sob efeito de entorpecente e, quando se deu conta, resolveu ainda pegou a criança ao colo e tentou chamar os vizinhos, mas relatou para eles que a criança tinha se engasgado. Nesse caso, com a perícia que foi feita nesse apartamento, além desse material que não foi encontrado, tipo assim, as roupas e até as marcas, né? Porque justamente se a criança tivesse feito essa trajetória vomitando, teria pelo apartamento, até porque no desespero ele não teria como fazer a limpeza e a mãe não estava no local. Vocês conseguiram encontrar algum tipo de entorpecente? A perícia encontrou algum vestígio dessa violência lá no local? Só realmente com o resultado do laudo pericial, mas o que de fato foi incontestável, não havia nem material de vômito no local. Qual é o próximo passo agora aqui da data? Vai continuar as investigações, ouvir mais testemunhas, né, para apurar há quanto tempo essa criança vinha sofrendo maus tratos, se ela vinha sofrendo agressão, se mais alguém tinha conhecimento e foi omisso. Nesse sentido, aí a apuração segue. Obrigado, delegada Josiângela Santos, diretora aqui da data Ananindeua, conversando aqui com a equipe do Balanço Geral. O Renê, é um caso que repercute, né? Não tem nem 2 semanas que nós trouxemos aqui também na programação o próprio caso do menino Paulo Guilherme, que foi encontrado morto dentro de uma mala. Agora, na semana passada, o laudo saiu, né, afirmando que ele teve, infelizmente, o pescoço quebrado e foi morto por asfixia. Então, em menos de um mês, 2 violências contra crianças, e é claro que precisa ser investigadas desta forma. No caso do bebê Gael, de 10 meses, que iria completar daqui a algum tempo 11 meses, na realidade, tanto a mãe quanto o padrasto que confessou o crime à Polícia Civil está preso e, a partir de agora, as investigações devem seguir. O velório aconteceu de ontem para hoje, enterro nessa manhã, nesse exato momento, acontecendo, e a gente vai trazer, é claro, as atualizações aqui dentro do Balanço Geral. Volto com você, Renê.
Muito obrigado, Luiz Otávio. Parabéns ao seu trabalho. Sei que você está com o Fábio hoje. Dê um abraço nele, trazendo aí as imagens pra gente. Agora, quando a gente ouve a delegada, né, falando sobre esse crime bárbaro de que o padrasto primeiro teria inventado uma história que não se sustentava. Esses caras acham que a polícia é boba. Eles acham que a polícia não vai devagarinho tirando, né, a verdade do rapaz. E aí, em dado momento, você ouviu mesmo aí a delegada dizer, em dado momento, aquilo que não se sustenta cai por terra. E caindo por terra, o cara confessou. Realmente, eu estava irritado. Esse bebê de 10 para 11 meses estava chorando. Esse choro estava me incomodando. Eu peguei o bebê e lancei esse bebê no chão, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. E é por isso que quando a gente diz aqui, eu pelo menos, Renê Marcelo, agora eu vou falar pelo meu CPF. Pelo meu CPF. Quando eu digo aqui e fico irritado com esse negócio de droga, que eu sou radicalmente contra e quero sim todos esses caras em cana, porque a droga é ela quem desestrutura as famílias brasileiras. Tudo começou porque são duas pessoas, a mãe e o padrasto, viciados em droga. E essa mãe, na neura, na noia, na fissura de usar a droga, deixa o seu filho. Aquilo que é de mais sagrado, enche a tela pra mim aí, Johnny. Olha que coisinha mais linda. Deixa o seu filho nas mãos de um camarada que também é usuário de porcaria, de drogas, e que, por um choro do bebê, não é meu filho mesmo. Eu apenas estou aqui com ela, né? O que eu quero é... A gente já sabe muito bem, não vou falar porque tem criança que nos assiste. E aí, quando essa mulher sai para buscar essa porcaria e para ela conseguir essa porcaria, tem outro adendo ainda. Tem outro adendo para você que tá ligado aqui na tela do Balanço Geral. Me dá um carinho aí dessa audiência, vem com a gente. Até às 3 horas e 20 minutinhos, eu e você, você e eu. Tem outro adendo nessa história. A mãe, olha só, ainda para conseguir usar essa porcaria chamada droga, ela traficava. Não pode tirar esse GC. Esse GC já caiu por terra. Quem matou foi o padrasto. Isso, esse aí, obrigado. É esse aí, ó. Bebê de 11 meses morreu após ser espancado e o padrasto confessou ter jogado a criança no chão. Foi o que a delegada nos disse aqui. A mãe continua presa por... Imagino que abandono de incapaz por deixar o filho, né, nas mãos desse camarada. Então, gente, você que está assistindo o Balanço Geral, que nos dá essa audiência, muito obrigado pelo carinho mesmo. Não entre, meninos, meninas, jovens agora, aproveitar que é feriado e que é sexta-feira. Não entrem nessa história de droga. Olha o que a droga faz. Ela desestrutura uma família inteirinha. Ela tira do prumo a mãe, que sai e deixa o bebê com qualquer um. Ah, mas o cara morava com ela. Mas o cara tá aí, ó, tem passagem pela polícia, era usuário de drogas. Com todo respeito do mundo, era uma porcaria. E a mãe, na fissura para usar, tinha que entrar no mundo do tráfico, entrava no mundo do tráfico, deixava esse bebê lindo com qualquer pessoa e sabe-se Deus como esse bebê era tratado por esse casal. Que triste, né? Triste. Eu disse aqui no início, antes de trazer a matéria completa para você. Há 15 dias nós tivemos também uma morte bárbara e cruel contra uma criança. O Paulo Guilherme, de 6 anos,
que foi encontrado dentro de uma mala em frente ao cemitério. E agora, um bebê de 11 meses, ou seja, todas essas crianças indefesas, que não ofereciam risco algum às pessoas. No caso mais específico do bebê Gael, desse bebezinho lindo aí, ó, que você está vendo, esse canalha, não... eu fiquei irritado com o choro do bebê. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. A delegada agora vai ouvir também o pai da criança, que, segundo informações, ela mesmo disse... Renê, mas onde estava o pai nessa hora? Segundo as informações que chegaram até a delegada, o pai não podia ver a criança porque esse canalha, esse assassino, essa é a verdade, esse padrasto que jogou essa criança de 11 meses no chão, tinha uma desavença com o pai da criança. E por isso não deixava o pai se aproximar. Ou seja, a polícia vai continuar as investigações e tomara, é por isso que eu digo, as leis brasileiras têm que ser mais severas. Não dá para deixar, se o cara já tem passagem, já sabe que é usuário de droga, a mulher é traficante, mesmo que seja para ela usar, ela vai e trafica. A mãe da criança, como é que uma criança pode estar nas mãos, infelizmente, de um casal como esse? Onde estão os avós? É o que a delegada disse. Nós vamos procurar agora os avós, nós vamos procurar os tios, as tias, a família, para entender o porquê ou o quão é, desestruturada esta família, que pode ser a família toda. Infelizmente, tudo por causa de uma simples palavra que eu digo a você. Droga. Ponto final.